coração da metrópole ibérnica. Diante da coluna de Nelson, os bondes diminuíam a marcha, manobravam, mudavam de linha, partiam para Black Rock, Kingston e Dalkey, Clonskeagh, Redgar e Tirrenier, Palmerston Park e Alto Red Mines, Sandmount Green, Red Mines, Ringsend, Sandmount Tower, Harold Cross. O rouco registrador de horário da companhia o rouco registrador do horário de partida da Companhia Unida de Bondes de Dublin gritava as saídas. Redgar e Tirrenier. Vamos, Sandmount Green. À direita e à esquerda paralelos com o retinir das sinetas que soavam. Um ônibus de 2 andares e um de um andar abandonavam seus terminais, desviavam para as vias descendentes, deslizavam paralelos. Parta! Palmerston Park. O mensageiro da coroa. Sob o pórtico do correio geral, engraxates chamavam fregueses e engraxavam. Estacionados na rua North Prince, os carros escarlates de Sua Majestade, tendo nas laterais as iniciais reais E. Henry, recebiam sacos lançados ruidosamente de cartas postais, pacotes registrados e pagos para entrega local na província, na Inglaterra e além-mar. Homens de imprensa. Carroceiros com botas grossas rolavam barris com ruído surdo para fora dos depósitos de Prince e os sacolejavam sobre a carroça da destilaria. Sobre a carroça da destilaria sacolejavam barris rolados com ruído surdo para fora dos depósitos de Prince por carroceiros com botas grossas. Aí está, disse Red Murray. Alexandre Chaves, recorte-o apenas. Está bem, disse o Sr. Blom. Eu o levarei para o escritório do Telegraph. A porta do escritório de Rutledge rangeu novamente. Dave Stephens, minúsculo em sua grande pelerine, o cabelo anelado, coroado por um pequeno chapéu de feltro, saiu com um rolo de papéis debaixo do seu manto, um mensageiro do rei. O tesourão longo de Red Murray cortou o anúncio do jornal com 4 golpes secos. Tesoura e cola. Eu vou passar pelas impressoras, disse o Sr. Blom, pegando o quadrado cortado. Naturalmente, se ele quiser um par, disse Red Murray vivamente, com uma caneta atrás da orelha. Podemos fazer um para ele. Certo, disse o Sr. Blom, acenando com a cabeça. Eu enfatizarei isso. Nós, o ilustre William Bryden de Aucklands, Sandmount, Red Murray tocou o braço do Sr. Blom com o tesourão e sussurrou: Bryden. O Sr. Blom se virou e viu o porteiro de Libré tirar o seu boné com o nome impresso do jornal enquanto uma figura imponente entrava entre os cartazes de notícias do Heckley Freeman and National Press e do Freeman's Journal and National Press, barris de Guinness com ruído surdo, subiu majestosamente a escada, conduzido por um guarda-chuva, um rosto solene emoldurado por barba. As costas de Cassimira, infestadas, se elevavam a cada passo. Costas. Toda a sua massa cinzenta está em sua nuca, diz Simon Dedalus. Vergões de carne nele atrás, dobras gordos no pescoço. Banha, pescoço. Você não acha que o rosto dele é como o de Nosso Salvador? Murmurou Red Murray. A porta do escritório de Rutledge sussurrou. Crie. Eles sempre constroem uma porta em frente à outra para que o vento... Entrada, saída, Nosso Salvador, rosto oval emoldurado de barba. Conversando na penumbra. Maria, Marta, conduzindo pela espada de um guarda-chuva para a ribalta. Mário, o tenor. Ou como de Mário, disse o Sr. Brown. Sim, concordou Red Murray. Mas se dizia que o Mário era o retrato do Nosso Salvador. Jesus Mário, com as faces carmesinhas, de gibão e pernas finas, mão no coração. Em Marta, vem tu que estás perdida, vem tu que és querida.
báculo e a pena. Sua Graça telefonou 2 vezes essa manhã, disse gravemente Red Murray. Eles observaram os joelhos, pernas, botas sumirem. Pescoço. O garoto do telegrama entrou lepidamente, jogou um envelope no balcão e saiu a toda velocidade com uma palavra: Freeman. O Sr. Bloom disse lentamente: Bem, ele é um dos nossos salvadores também. Um sorriso manso o acompanhou quando ele ergueu o batente do balcão, passou pela porta lateral e caminhou ao longo da escada sombria e quente e do corredor, ao longo das tábuas do assoalho que agora ecoavam. Mas será que ele vai salvar a circulação? Martelando, martelando. Ele empurrou a porta de vai-vem de vidro e entrou, pisando sobre o papel de embrulho espalhado. Através de uma ala de rotativas estrepitantes, ele se encaminhou em direção ao gabinete de leitura de Nanette. Haynes, aqui também. Provavelmente relato do enterro. Martelando, martelam. É com verdadeiro pesar que anunciamos seu falecimento do muito respeitado burguês de Dublin. Esta manhã, os restos mortais do falecido Sr. Patrick Dignan, máquinas, despedaçam um homem até seus átomos se conseguem pegá-lo. Controlam o mundo hoje em dia. Os mecanismos dele também estão trabalhando com afinco. Com estes, perderam o controle. Fermentando. Trabalhando com afinco, rasgando com afinco, e aquele velho rato cinzento abrindo buraco para entrar. Como é produzido um grande diário. O Sr. Bloom se deteve atrás do corpo magro do chefe de redação, admirando sua cabeça lustrosa. Estranho ele nunca ter visto seu verdadeiro país. Irlanda, meu país, membro do College Green. Ele valorizou rapidamente, com o máximo esforço, aquele trabalhador do trabalho diário de um novo programa de ação. São os anúncios e reportagens de página que vende um hebdomadário. Não as notícias requentadas da Gazeta Oficial. A Rainha Ana morreu, publicado oficialmente no ano 1000 e propriedade situada no território de Rosenales. Baronato de Tinahrinch. A todos aqueles aos quais possa interessar relação de acordo com o Estatuto mostrando a relação de mulas e jumentas exportadas de Balina. Notas sobre a natureza. Cartoons. A história semanal de Patty, Boo e Phil Blake. A página do tio Toby, para as crianças pequeninas. Perguntas caipiras. Prezado senhor editor, qual é um bom tratamento para a flatulência? Eu gostaria dessa parte. Aprende-se muito ensinando aos outros. A nota pessoal. ESF. Essencialmente só fotografias. Banhistas bem feitas de corpo de areia dourada. O maior balão do mundo. Casamento duplo de irmã celebrado. Dois noivos rindo
cordialmente um para o outro. Cuprane também, linotipista. Mais irlandês do que os irlandeses. As máquinas batiam em compasso de 3x4. Martelavam, martelavam, martelavam. Agora, se ele ficasse paralisado ali e ninguém soubesse como pará-las, elas bateriam assim mesmo incessantemente, imprimiriam, sem parar, para cima e para baixo. Macaquice, de simplório, a coisa toda. É preciso presença de espírito. Ora, ponha isso na edição da noite, conselheiro, disse Heines. Em breve o chamará de meu senhor prefeito. O Long John o está apoiando, dizem. O chefe de redação, sem responder, escrevinhou imprensa num canto da folha e fez um sinal para o linotipista. Ele entregou a folha silenciosamente por cima da tela de vidro suja. Está certo, obrigado, disse Heinen, saindo. O Sr. Bloom ficou no seu caminho. Se você quiser sacar o caixa, está justamente indo almoçar, disse, apontando para trás com o polegar. Você sacou? Perguntou Heines. Disse o Sr. Bloom. Vai rápido e você o pegará. Obrigado, meu velho, disse Heines. Eu também vou correr a ele. Caminhou apressado e animadamente em direção ao escritório do Freeman's Journal. Eu lhe emprestei 3 shillings no Migger. 3 semanas, terceira insinuação. Vamos socorretor de publicado de emação. O Sr. Bloom colocou o ricote na escrivaninha do Sr. Nanette. Desculpe-me, conselheiro, disse. Este anúncio, sabe? O Sr. Chaves, o senhor se lembra? O Sr. Nanette considerou o recorte por algum tempo e acenou afirmativamente com a cabeça. Ele o quer para julho, disse o Sr. Bloom. O chefe de redação movimentou seu lápis em direção ao recorte. Mas espere, disse o Sr. Bloom. Ele o quer modificado. O Chaves, sabe? Quer 2 chaves em cima. Infernal barulho o que eles fazem. Ele não ouve. Nanã. Nervos de aço. Talvez ele entenda o que o chefe de redação se voltou para ouvir pacientemente e, erguendo o cotovelo, começou a coçar lentamente as axilas atrás da sua jaqueta de alpaca. Assim, disse o Sr. Bloom, cruzando os dedos indicadores no alto. Deixe que ele primeiro assimile isto. Tirando os olhos da cruz que fizera com os dedos, o Sr. Bloom contemplou o rosto pálido do chefe de redação. Penso que tem o aspecto de icterícia. E mais além, carretéis obedientes, abastecendo enormes bobinas de papel. Retirem, retirem. Milhas de papel desenroladas. O que é feito dele depois? Embrulha carne, pacotes, 1000 utilidades, milhares e milhares de coisas, deslizando habilmente suas palavras nos intervalos do retinir. Ele desenhou rapidamente na madeira coberta de cicatrizes, a casa de chaves. Assim, veja, 2 chaves atravessadas aqui, um círculo. Então aqui o nome, Alexandre Chaves. Comerciante de chá, vinhos e bebidas em geral. Assim por diante. É melhor não ensinar a ele seu próprio ofício. O senhor sabe, conselheiro, exatamente o que ele quer. Então,
escrito separado com entrelinhas, a casa de chaves. O senhor percebe? O senhor acha que é uma boa ideia? O chefe de redação moveu sua mão coçadora até a altura das costelas inferiores e coçou ali tranquilamente. A ideia, disse o Sr. Bloom, é a casa de chaves. O senhor sabe, conselheiro. O parlamento Manx. Alusão à autonomia. Turistas, o senhor sabe. Da ilha de Man. Atrai o olhar, o senhor compreende. O senhor pode fazer isso? Eu poderia talvez lhe perguntar como pronunciar aquele vólio? Mas, então, se ele não soubesse, isso só faria com que ele ficasse sem jeito. Melhor não. Podemos fazer isso, disse o chefe de redação. Você tem o desenho? Posso consegui-lo, disse o Sr. Bloom. Estava no jornal de Kilkenny. Ele tem também uma casa lá. Eu vou correndo perguntar a ele. Bem, o senhor pode fazer isso e apenas um pequeno par chamando atenção. O senhor sabe o usual. Estabelecimento autorizado de alta categoria. Uma deficiência há muito sentida. E assim por diante. O chefe de redação pensou por um minuto. Podemos fazer isso, disse. Que ele nos dê 3 meses de renovação. Um linotipista lhe trouxe uma página mole de prova. Ele começou a examiná-la silenciosamente. De pé, o Sr. Bloom ouvia as pulsações elevadas das manivelas, observando os linotipistas silenciosos em suas caixas. Ortográfico. Querem ter certeza de sua ortografia. Febre de provas. Martin Cunningham se esqueceu de nos dar esta manhã sua charada ortográfica do concurso. É divertido observar o incompar um R ável esbarra um R, não é? Sua cedilha ou 2 S's de um mascate, cansado enquanto avaliava o equilíbrio com o io de uma pera descansada sobre um muro de cemitério. Tolo, não é? Cemitério introduzido naturalmente por causa de um equilíbrio. Eu devia ter dito quando ele colocou rapidamente sua cartola. Obrigado. Eu deveria ter dito alguma coisa sobre um chapéu vermelho ou coisa do gênero. Não, eu poderia ter dito. Dá uma impressão de que é novo agora. Ver sua fachada então. SLT. O cilindro inferior da primeira máquina projetou para diante sua bandeja móvel, com a primeira fornada de 4 folhas dobradas em 8 páginas. Quase humana, a maneira com que ela para achar a atenção, fazendo todo o possível para falar. Aquela porta também rangendo, pedindo para ser fechada. Tudo fala à sua própria maneira. Famoso eclesiástico com laboradora ocasional. O chefe de redação desenvolveu a página de provas subitamente, dizendo: Espere. Onde está a carta do arcebispo? Deve ser repetido o Telegraph. Onde está e qual é o nome dele? Ele olhou à sua volta para as máquinas barulhentas, sem resposta. Monks, senhor? Perguntou uma voz da caixa dos tipos de impressão. Sim. Onde está Monks? Monks? O Sr. Bloom pegou seu recorte. Hora de sair. Então eu vou buscar o desenho, Sr. Nanette disse.
E o senhor lhe dará uma boa colocação, eu sei. Monks, disse sim, senhor. Renovação de 3 meses. Primeiro eu vou ter que gastar muita saliva. Vou tentar de qualquer forma. Ressaltar agosto. Boa ideia. Mês da exposição de cavalos. Ballsbridge. Afluência de turistas para a exposição. Um registro do dia. Ele atravessou a sala da caixa de tipos, passando por um homem idoso, inclinado, de óculos e avental. O velho Monks, o registro do dia. Muitas matérias esquisitas devem ter passado por suas mãos, em sua vida. Comunicações de óbitos, anúncios de bares, discursos, processos de divórcios, retirada de afogados. Está chegando ao limite de suas forças agora. Homem sério e sóbrio, com alguma coisa na caixa econômica, eu diria. A mulher, uma boa cozinheira e lavadeira. Filha, em sua máquina de costura na sala de estar. Feiosa Jane. Sem nenhuma maluquice na cabeça. E era a festa da Páscoa judaica. Ele parou para andar, para observar um linotipista distribuindo cuidadosamente os tipos. Lê primeiro de trás em diante. Faz isso rapidamente. Deve exigir alguma prática isso. Manjit Ksir Tap, pobre papai, com seu livro Haggadah, lendo para mim de trás em diante, com seu dedo. Passac. O ano que vem em Jerusalém. Céus, ó céus! Toda essa longa história de que nos tirou das terras do Egito para a casa da servidão, aleluia. Shema Israel, Adonai Elohenu. Não, essa é a outra. Então os 12 irmãos, filhos de Jacó, então a ovelha e o gato, e o cachorro, e o bastão, e a água, e o açougueiro. Então o anjo da morte mata o açougueiro, e ele mata o boi, e o cachorro mata o gato. Sou um pouco tolo, até que seja bem examinado. Isso quer dizer justiça, mas são todos se comendo uns aos outros. Isso é o que é a vida, afinal de contas. Como ele faz esse trabalho rapidamente. A prática leva à perfeição. A prática leva à perfeição. Parece ver com seus dedos. O Sr. Bloom afastou os ruídos estrepitosos, prosseguindo através da galeria até o patamar. Agora eu vou, de fato, sair por aí, de bonde, para então talvez perceber que ele saiu. Melhor ligar para ele primeiro. O número? Sim. O mesmo da casa de Citron. 2844. Só mais uma vez aquele sabonete. Ele desceu a escada da casa. Que diacho? Quem rabiscou todas essas paredes com fósforos? Parece que fizeram isso por uma aposta. Há sempre um cheiro gorduroso e intenso nesses trabalhos. Cola forte morna na casa ao lado de Tom, quando eu estava lá. Retirou o lenço para dar umas pancadinhas no nariz. Cidra-limão? Ah, o sabonete que pus ali. Vou perdê-lo nesse bolso. Pondo seu lenço de volta, ele tirou o sabonete e o guardou, abotoado, o bolsinho de trás de sua calça. Qual é o perfume que sua mulher usa? Eu ainda podia ir para casa.
Qual é o perfume que sua mulher usa? Eu ainda podia ir para casa. Bonde, alguma coisa que esqueci. Só para ver, antes, se vestindo. Não, aqui. Não. Uma súbita risada aguda veio do escritório do Evening Telegraph. Sei de quem é. O que está acontecendo? Surgiu subitamente, por um instante, para telefonar. É Ned Lambert. Ele entrou mansamente. Erin, gema verde do mar prateado. O fantasma anda, murmurou suavemente para a vidraça empoeirada o professor McHugh, com a boca cheia de biscoito, fitando da lareira vazia do rosto zombeteiro de Ned Lambert. O Sr. Dédalus perguntou-lhe mal-humoradamente. Por Cristo, agonizante, isso não lhe provocaria uma azia no traseiro? Sentado à mesa, Ned Lambert prosseguiu lendo. Ou ainda, notem os meandros de algum regalo murmurejante enquanto ele balbucia em seu curso, embora brigando com os obstáculos pedregosos, até que as águas se tombam do domínio azul de Netuno. Entre bancos musgosos, abanado pelo mais suave zéfiro, do qual o sol glorioso tirou vantagens, ou sobre as sombras lançadas sobre seu seio melancólico pela folhagem abandonada dos gigantes da floresta. Que tal isso, Simon? Perguntou por sobre a margem do seu jornal. O que você me diz disso como jactância? Está bebendo algo novo, disse o Sr. Dédalus. As gargalhadas, Ned Lambert bateu com o jornal em seus joelhos, repetindo. O seio melancólico e a folhagem atamancada. Puxa vida! E o Xenofonte olhou para a maratona, disse o Sr. Dédalus, olhando novamente da lareira para a janela. A maratona olhava para o mar. Basta! Gritou o professor McHugh da janela. Não quero mais ouvir falar desse assunto. Ele acabou de comer a meia-lua da bolacha de água que andara mordiscando, e o apetite despertado se preparou para mordiscar o biscoito em sua outra mão. Matéria de linguagem bombástica, disparates. Vejo que Ned Lambert está tirando o dia de folga. Perturba bastante o dia de um homem, um enterro. Ele tem influência, dizem. O velho Chatterton, o vice-chanceler, é seu tio-avô ou seu tio-bisavô. Ele por perto dos 90 dizem. Subeditorial. Para sua morte, talvez tenha sido escrito há muito tempo. Subeditorial para sua morte, talvez tenha sido escrito há muito tempo, vivendo para irritá-los. Poderia dizer o mesmo, poderia ele mesmo partir primeiro. Johnny, faça lugar para seu tio, o excelentíssimo Hedges Eyre Chatterton. Ouso afirmar que ele preenche para ele 1 ou 2 cheques tremidos nos dias de pagamento dos periódicos. Sorte inesperada quando ele bater as botas. Aleluia! Só um outro espasmo, disse Ned Lambert. O que é? Perguntou o Sr. Bloom. Um fragmento de Cícero. Recentemente descoberto, respondeu o professor McHugh, com um tom pomposo. Nosso belo país, curto, mas direto. País de quem? Disse simplesmente o Sr. Bloom. Pergunta muito pertinente, disse o professor McHugh entre as suas mastigadas. Com acento sobre de quem ele...
com acento sobre de quem? País de Dan Damson, disse o Sr. Dédalus. É o discurso dele de ontem à noite? Perguntou o Sr. Bloom. Ned Lambert acenou com a cabeça. Mas ouçam isso, disse ele. A maçaneta da porta bateu no meio das costas do Sr. Bloom quando ela foi empurrada. Desculpe-me, disse J.J. O'Molloy, entrando. O Sr. Bloom se afastou agilmente. Eu lhe peço desculpas, disse. Bom dia, Jack. Entre. Bom dia. Como vai, Dédalus? Bem, e você, J.J. O'Molloy? Sacudiu a cabeça. Triste. Ele costumava ser o rapaz mais inteligente do Fórum Judicial Jovem. Tísico. Pobre camarada. Essa vermelhidão éctica significa o fim para um homem. É perigoso para ele. O vento traz, eu me pergunto, preocupações com o dinheiro. Ou ainda se nós, ao menos, galgarmos os picos das montanhas cerradas. Você está com uma aparência excelente. Será que o editor pode ver isto? Será que o editor pode ser visto? Arrumo, perguntou J.J. O'Molloy, olhando para a porta interna. Como não, disse o professor McHugh. Ser visto e ouvido. Ele está a seu santuário com Lenehan. J.J. caminhou para a escrivaninha inclinada e começou a voltar para trás as páginas rosas do arquivo. Clientela minguando. Podia ter sido. Perdendo a coragem, jogando. Dívidas de honra. Colhendo o turbilhão. Costumava receber bons horários adiantados de D. e T. Fitzgerald. Suas perucas para mostrar sua massa cinzenta. Com o cérebro à mostra, com a estátua de Glasnevin. Creio que ele faz uma contribuição literária para o Express, com Gabriel Conroy. Um rapaz muito culto, Miles Crawford. Começou no Independent. Engraçado a maneira pela qual esses jornalistas mudam de opinião quando eles tomam conhecimento de uma nova oportunidade. Cataventos, quente e frio no mesmo sopro. E não saberiam em que acreditar. Uma história boa até se ouvir a próxima. Atacaram-se impetuosamente uns aos outros nos jornais e depois tudo se dissipa. Cumprimentam bem o sujeito que encontraram no momento seguinte. Ah, ouçam isso pelo amor de Deus, rogou Ned Lambert. Ou ainda, só nós, ao menos, galgarmos os picos da montanha cerrada. Bombástico, interrompeu o professor com mau humor. Chega de palastrão inflado. Picos, continuou Ned Lambert, subindo cada vez mais alto para banhar nossas almas, por assim dizer. Que ele banhe seus lábios, disse o Sr. Dédalus. Deus eterno e abençoado, sim? Será que ele está recebendo alguma coisa por isso? Por assim dizer, no panorama incomparável da pasta da Irlanda. Inigualáveis, apesar de protótipos bem elogiados em outras alardeadas regiões merecedoras de prêmio. Por sua grande beleza, de frondosos arvoredos e planícies ondulantes e pastagens luxuriantes de um verde vernal, impregnados do brilho translúcido e transcendente do nosso crepúsculo irlandês ameno e misterioso. A lua, disse o professor McHugh. Ele se esqueceu de Hamlet.
seu dia letivo nativo, que envolve a vista por toda parte e espera até que a orbe resplandecente da lua fulgure para irradiar seu resplendor prateado. Oh! Gritou o Sr. Dédalus, dando vazão a um gemido desalentado. Mas que merda! Chega, Ned. A vida é curta demais. Ele tirou sua cartola e, soprando impacientemente seu basto bigode, penteou seu cabelo à moda de Gales com seus dedos. Ned Lambert jogou o jornal para o lado, cacarejando com prazer. Um instante depois, uma risada enorme e rouca interrompeu o rosto não barbeado e de óculos escuros do professor McHugh. "Doug, down!" gritou ele. O que Wetherhoop disse? O que Wetherhoop disse? É fácil zombar agora disso, impresso friamente, mas esse negócio desce pela garganta como um pãozinho quente. Também como um pãozinho quente. Também ele era do ramo da padaria, não era? Razão pelo qual o chamavam de Doug Down. Em todo caso, ele enriqueceu, filha noiva daquele camarada do Departamento de Receita Pública que tem um carro. Fisgou isso satisfatoriamente. Diversões, casa aberta a todos, grande festividade, Wetherhoop. Sempre disse isso. Agarrá-los pelo estômago. A porta interna foi aberta violentamente e uma cara bicuda escarlate, encimada por uma crista de cabelo emplumado que intrometeu. Os atrevidos olhos azuis olharam fixamente a porta e a sua voz áspera perguntou: "O que é?" E eis que chega o falso senhor em pessoa. Disse grandiloquente o professor McHugh. Seu sabe-tudo, seu miserável velho pedagogo, disse o editor em resposta. Venha, Ned, disse o Sr. Dédalus, pondo o chapéu. Eu preciso de um drink depois disso. Drink, gritou o Sr. Editor. Nenhum drink será servido antes da missa. E com toda a razão, disse o Sr. Dédalus saindo. Vamos, Ned. Ned Lambert desceu da mesa, escorregando de lado. Os olhos azuis do editor vagaram em direção ao rosto do Sr. Bloom, que esboçava um sorriso. Você se junta a nós, Miles? Perguntou Lambert. Batalhas sem memoráveis relembradas. A milícia de Northcork, gritou o editor, dando grandes passadas em direção à lareira. Nós ganhamos todas as vezes. Northcork e oficiais espanhóis. Onde foi isso, Miles? Perguntou Ned Lambert, com um olhar pensativo para as biqueiras de seus sapatos. Em Ohio, bradou o editor. Foi isso mesmo, por Deus, concordou Ned Lambert. Saindo, ele murmurou para J.J. Digas impacientes. Caso triste, Ohio, exultou o editor com uma voz aguda e elevada, partindo seu rosto enaltecido escarlate. Meu Ohio, um perfeito crédito, observou o professor. Longa, curta e longa, ó, harpa eólica. Ele pegou o rolo de linha dental do bolso e seu colete.
e, partindo um pedaço, passou elegantemente entre os seus ressoantes dentes não lavados. Bing bang, bang bang. Vendo o terreno livre, o Sr. Bloom se encaminhou para a porta interna. Só um minuto, Sr. Crawford, disse ele. Eu só quero fazer uma ligação sobre um anúncio. Ele entrou. Quanto ao editorial dessa noite, perguntou o professor McHugh, vindo até o editor e... Vendo o terreno livre, o Sr. Bloom se encaminhou para a porta interna. Só um minuto, Sr. Crawford, disse ele. Eu só quero fazer uma ligação sobre um anúncio. Ele entrou. E quanto ao editor dessa noite? Perguntou o professor McHugh. Vindo até o editor e pousando uma mão firme em seu ombro, está tudo certo, disse Miles Crawford, mais calmamente. Não se atormente. Alô, Jack? Ele está bem. Bom dia, Miles, disse J.J., deixando as páginas que segurava deslizar molemente de volta para o arquivo. É hoje que passa aquele caso da fraude do Canadá? O telefone zuniu lá dentro. 28, não, 20, 44, sim. Descobri ganhador. Lenihan saiu do escritório interno com folhas de sport. Quem quer uma barbada para o grande prêmio? Perguntou. Cetro, montado por um Old Maiden. Jogou as folhas sobre a mesa. No saguão, gritos estridentes de pequenos jornaleiros descalços se aproximavam, apressados, e a porta foi aberta com violência. Psiu, disse Lenihan. Ouço passos. O Sr. McHugh atravessou a sala com passos largos e agarrou o garoto agachado pela gola, enquanto os outros fugiam do saguão precipitadamente, escada abaixo. As folhas farfalharam com a corrente de ar. Flutuaram suavemente no ar e as garatujas azuis e passados por baixo da mesa chegaram à terra. Não fui eu, senhor. Foi o camarada grande que me empurrou, senhor. Ponha-o fora e feche a porta, disse o editor. Há um furacão soprando. Lenihan começou a pegar as folhas do chão, resmungando ao se abaixar 2 vezes. Estou esperando o caderno especial da corrida, senhor, disse o pequeno jornaleiro. Foi Pat Farrell que me perguntou, senhor. Ele apontou para 2 rostos espiando por detrás do batente da porta. Ele, senhor, fora daqui, você, disse rispidamente o professor McHugh. Ele empurrou o menino para fora e fechou com violência a porta. J.J. virou as páginas do arquivo com estálido, murmurando, procurando. Continua na página 6, coluna 4. Sim, é do Evening Telegraph, aqui. Disse ao telefone da sala interna o Sr. Bloom. O patrão está? Sim, Telegraph. Para onde? Aham. Que salas de leilão? Aham. Entendo. Certo. Eu o alcançarei. Uma colisão segue. Uma colisão e segue. Uma sineta zuniu novamente enquanto ele deslizava. Ele entrou rapidamente e deu um encontrão em Lenihan, que estava lutando com a segunda folha do arquivo. Pardon, monsieur, disse Lenihan.
o agarrando por um instante e fazendo uma careta. Minha culpa, disse Sr. Bloom, suportando seu aperto. Você se machucou? Estou com pressa. O joelho, disse Lenihan. Ele fez uma expressão cômica e choramingou, esfregando o joelho. A acumulação do ano Domini... Desculpe, disse o Sr. Bloom. Ele caminhou para a porta e, mantendo-se entreaberta, parou. J.J. O'Malley bateu por cima das páginas pesadas. O barulho de duas vozes estridentes. Uma gaita ecoou no salão vazio, vindo dos pequenos jornaleiros acocorados na soleira da porta. Nós somos os garotos de Wexford, que lutam com a mão e o coração. Bloomside. Eu só estou dando um pulo em Bachelor's Walk, disse o Sr. Bloom. A respeito deste anúncio de chaves. Quero resolvê-lo, disseram que ele está por ali no Dylons. Por um momento, ele olhou indeciso para o rosto deles. O editor, que encostado na lareira, apoiara a cabeça nas mãos, subitamente estendeu os braços com um gesto teatral. Parta, disse. O mundo está à sua frente. Volta num instante, disse Sr. Bloom, saindo apressado. J.J. pegou as folhas da mão de Lenihan e as leu, soprando suavemente para superá-las, sem comentário. Ele vai conseguir esse anúncio, disse o professor, olhando fixamente com os óculos de aros escuros pelas persianas entreabertas. Olhem só para os jovens tratantes atrás dele. Mostre. Onde? Exclamou Lenihan, correndo para a janela. Um cote de jor na rua. Os dois olharam sorrindo por cima da persiana entreaberta para a fila de pequenos jornaleiros saltando no rastro do Sr. Bloom. Um último zigue-zagueando na beira um papagaio branco zombeteiro, com uma cauda de laços corrediços brancos. Olhem para o clamor público dos moleques de rua atrás dele, disse Lenihan. E vocês vão se divertir. Ó, meu fígado desopilado, imitando seus pés grandes e seu andar desajeitado. Até os menores truques são capazes de se aproximar despercebidos até de cotovias. Ele começou a dançar uma mazurca numa rápida caricatura através do assoalho, passando com os pés deslizantes pela lareira até J.J., que colocou as folhas em suas mãos estendidas para recebê-las. O que é isso? Disse Miles Crawford com um sobressalto. Para onde foram os outros dois? Quem? Disse o professor, se voltando. Eles foram dar uma volta até o oval para tomar um drink. Paddy Hooper está lá com Jack Hall. Chegou ontem à noite. Vamos então, disse Miles Crawford. Onde está o meu chapéu? Ele entrou abruptamente na sala atrás, separando as abas de sua jaqueta, fazendo tilintar as chaves de seu bolso de trás. Elas tilintaram, então, no ar e de encontro à madeira quando ele trancou a gaveta de sua escrivaninha. Ele está meio bêbado, disse o professor McHugh em uma voz baixa. Parece estar, disse J.J., pegando uma cigarreira
com uma flexão sussurrante. Mas não é possível nos ficarmos sempre na aparência. Quem aí tem mais fósforos? O cachimbo da paz. Ele ofereceu um cigarro ao professor, e pegou um para si mesmo. Linehan riscou prontamente um fósforo para que eles e acendeu os seus cigarros, um de cada vez. J.J. abriu sua cigarreira novamente e a ofereceu. Thank you, disse o Sr. Lenehan, se servindo. O editor veio do escritório interno com um chapéu de palha enviesado na testa. Declarou cantando, apontando severamente para o professor McHugh. Eram posições de fama e te tentavam era o império que seduzia teu coração. O professor deu um sorriso forçado, cerrando seus longos lábios. Seu velho miserável império romano, disse Miles Crawford. Ele pegou um cigarro da cigarreira aberta. Lenehan acendeu-o para ele com rápida solitude. Disse, silêncio para minha charada nova em folha. Imperium Romanum, disse J.J. delicadamente. Soa mais nobre do que britânico ou de Bristol. A palavra me lembra, de certa forma, gordura no fogo. Miles Crawford soprou violentamente para o teto sua primeira baforada. E é isso aí, disse. Nós somos a gordura. Vocês e eu somos a gordura no fogo. Estamos mais fritos do que uma bola de neve no inferno. A grandeza que foi Roma. Vamos com calma, disse o professor McHugh, erguendo duas garras tranquilas. Não devemos nos deixar levar por palavras, por sons de palavras. Pensamos em Roma imperial, imperiosa, imperativa. Estendeu braços elocutórios dos punhos manchados e puídos da camisa, fazendo uma pausa. O que foi a sua civilização? Vasta, concedo, mas desprezível. Cloaca e esgotos. Os judeus no deserto e no cimo da montanha disseram, é apropriado ficar aqui. Construamos um altar para Jeová. O romano, como o inglês que lhe seguiu os passos, trouxe para cada novo litoral em que pôs os pés, em nosso litoral ele nunca os pôs, apenas sua obsessão cloacal. Ele lançou um olhar à volta vestindo sua toga e disse, é apropriado ficar aqui, construamos uma latrina. O que eles assim fizeram, disse Lenehan. Nossos antigos e velhos ancestrais, como lemos no primeiro capítulo de Guinness, gostavam dos riachos. Eles eram cavalheiros da natureza, J.J. O'Molloy murmurou. Mas nós temos também a lei romana. E Pôncio Pilatos é seu profeta, respondeu o professor McHugh. Vocês conhecem aquela história sobre aquele importante barão Palles? Perguntou J.J. O'Molloy. Foi num jantar da Universidade Real. Tudo estava indo às mil maravilhas. Primeiro a minha charada, exclamou Lenehan. Vocês estão prontos? O Sr. O'Maden Burke, alto num tweed de Donegal de um cinza exuberante, entrou vindo do saguão. Stephen Dedalus, atrás dele, tirou o chapéu ao entrar. Entrez, mes enfants, exclamou Lenehan. Estou escoltando um suplicante, disse melodiosamente o Sr. O'Maden. A juventude conduzida pela experiência visita a notoriedade. Como vai? Disse o editor, estendendo a mão. Entre. Seu chefão acabou de sair. Interrogação, interrogação, interrogação. Lenehan disse para todos. Silêncio. Que ópera é ao mesmo tempo um instrumento musical e um animal? Reflitam, ponderem, escogitem, respondam. Stephen entregou as folhas batidas à máquina, apontando para o título e assinatura. Quem? Perguntou o editor. Um pedacinho rasgado. Sr. Garrett Deasy, disse Stephen. Aquele velho libertino, disse o editor.
Quem o rasgou? Estava lhe faltando papel? Na nau ligeira ele vem, flamejando do sul tempestuoso, o pálido vampiro, a boca na minha boca. Bom dia, Stephen, disse o professor, vindo espiar por cima dos ombros deles. Febre aftosa? Você se tornou bardo, protetor de novilho. Tumulto num conhecido restaurante. Bom dia, senhor, respondeu Stephen corando. A carta não é minha, o senhor Garrett Deasy me pediu para... Oh, eu o conheço. Miles Crawford disse. E eu conheci sua mulher também. A velha mais miserável e intratável que Deus já criou. Por Cristo, ela tinha febre aftosa, sem dúvida nenhuma. A noite em que ela jogou o prato de sopa na cara do garçom em Star and Garter. Meu Deus. Uma mulher trouxe o pecado ao mundo. Por Helena, a mulher fugitiva de Menelau, 10 anos os gregos. O Rourke, príncipe de Breffni. Ele é viúvo? Perguntou Stephen. É, a mulher está separada dele há muito tempo, disse Miles Crawford, percorrendo o texto batido à máquina. Cavalos do imperador, Habsburgo. Um irlandês salvou a sua vida nas muralhas de Viena. Não se esqueçam, Maximilian Karl O'Donnell, Graf von Tyrconnel, na Irlanda. Mandou seu herdeiro levar, então, ao rei as insígnias de marechal de campo da Áustria. Vai haver confusão lá um desses dias. Gansos selvagens. Oh, sim, toda vez, não se esqueçam disso. O X do problema é se ele se esqueceu, disse J.J. O'Molloy, tranquilamente, revirando na mão um peso de papel de ferradura. Salvar príncipes é uma tarefa digna de uma recompensa substancial. O professor McHugh se virou para ele. E se não, disse. Eu vou lhes contar como era, começou Miles Crawford. Era uma vez um húngaro. Causas perdidas, nobre marquês mencionado. Nós sempre fomos fiéis às causas perdidas, disse o professor. O sucesso para nós é a morte do intelecto e da imaginação. Nunca fomos leais aos bem-sucedidos. Nós os servimos. Eu ensino a língua redundante que é o latim. Eu falo a língua de uma raça cujo ápice de sua mentalidade é a máxima tempo é dinheiro. Dominação material. Domine, Senhor. Onde está a espiritualidade? Lord Jesus, Lord Salisbury. Um sofá em um clube aristocrático, mas o grego. Kyrie eleison. Um sorriso de compreensão iluminou seus olhos de bordas escuras, alongou seus lábios longos. O grego, disse ele novamente. Kyrios, palavra cintilante. As vogais, os semitas e os saxões as desconhecem. Kyrie, o esplendor do intelecto. Eu deveria lecionar grego, a linguagem da mente. Kyrie eleison. O fabricante da latrina e o construtor do esgoto nunca serão senhores de nosso espírito. Nós somos vassalos feudais da ordem de cavaleiros católicos da Europa que se arruinou em Trafalgar e do império do espírito, não de um imperium, que se afundou com as frotas atenienses em Egospotamos. Sim, sim, eles se afundaram. Pirro, induzido em erro por um oráculo, fez uma última tentativa de recuperar a prosperidade da Grécia, leal a uma causa perdida. Ele se afastou deles a passos largos, caminhando em direção à janela. Eles partiram para lutar, disse o Sr. O'Maden Burke sombriamente, mas sempre perdiam. Buh! Choramingou Lenihan com um barulhinho, devido a um tijolo que lhe caiu em cima na segunda metade da matinê. Pobre, pobre, pobre Pirro. Ele murmurou então perto do ouvido de Stephen. Verso humorístico de Lenihan. McHugh é um guru enfadonho, de óculos pretos medonhos. Com a visão dupla que tem, os óculos não lhe fazem bem. Mas isso não é piada, nem em sonho. De luto por Salluste, diz Mulligan, cuja mãe morreu como um animal. Miles Crawford socou as folhas no bolso lateral. Vai dar tudo certo, disse. Eu vou ler o resto depois. Vai dar tudo certo. Lenihan estendeu as mãos em sinal de protesto. Mas a minha charada, disse, que ópera é ao mesmo tempo um instrumento musical e um animal? Ópera? O rosto esfíngico do Sr. O'Maden Burke recharadou. Lenihan anunciou alegremente, violenta. Viram a piada?
Viola e Anta. Puxa! Ele deu um soco suave no estômago do Sr. O'Maden. O Sr. O'Maden caiu com graça para trás sobre seu guarda-chuva, fingindo sufocar um grito. Socorro! Suspirou ele. Estou sentindo uma extrema fraqueza. Erguendo-se na ponta dos pés, Lenihan abanou o rosto dele rapidamente com as folhas farfalhantes. O professor, voltando por entre os arquivos, tocou de leve com as mãos as gravatas frouxas de Stephen e do Sr. O'Maden Burke. Paris, passado e presente, disse ele. Vocês estão parecendo 2 membros de uma comuna. Como os camaradas que derrubaram a Bastilha, disse J.J. O'Molloy com branda zombaria. Ou teriam sido vocês que atiraram de comum acordo no vice-rei da Finlândia? Vocês estão com jeito de ter realizado este feito. General Bobrikov. Nós estávamos exatamente pensando nisso, disse Stephen. Omnium agrupamentum. Todos os talentos, disse Miles Crawford. Lei, os clássicos, as corridas de cavalos, encaixou Lenihan, literatura, a imprensa. Se Bloom estivesse aqui, disse o professor, a delicada arte da publicidade. E Madame Bloom, acrescentou o Sr. O'Maden Burke, a musa vocal, a prima-dona favorita de Dublin. Lenihan tossiu com força. Em, disse ele muito suavemente. O que eu não daria por um sopro de ar fresco. Eu peguei um resfriado no parque. O portão estava aberto. Você consegue. O editor pôs sua mão nervosa no ombro de Stephen. Eu quero que você escreva alguma coisa para mim, disse. Alguma coisa mordaz. Você pode fazer isso. Eu o vejo em seu rosto, no léxico da juventude. Vejo isso no seu rosto, vejo isso nos seus olhos, seu indolente Maquiavelzinho preguiçoso. Febre aftosa, exclamou o editor numa invectiva desdenhosa. Grande Assembleia Nacionalista em Boris in Ossory. Tudo disparate, intimidando o público. Dê-lhes alguma coisa corrosiva. Meta-nos todos nisso e que se dane. Padre, Filho e Espírito Santo e Jakes McCarthy. Nós podemos todos fornecer sustento mental, disse o Sr. O'Maden Burke. Stephen ergueu os olhos para o olhar atrevido e desatento. Ele o quer na turma da imprensa, disse J.J. O'Molloy. O grande Gallagher. Você pode fazer isso, repetiu Miles Crawford, apertando a mão dele com entusiasmo. Espere um instante, nós vamos paralisar a Europa, como Ignatius Gallagher costumava dizer, quando estava desempregado, marcando os pontos no jogo de bilhar no Clarence. Gallagher, aquilo é que era um jornalista. Que pena brilhante. Você sabe como ele se distinguiu? Vou lhe dizer. Foi a matéria de jornalismo mais inteligente que já existiu. Isso foi em 81, 6 de maio, época dos Invencíveis, assassinato no Parque Phoenix, antes de você nascer, creio. Vou lhe mostrar. Passou empurrando por eles até o arquivo. Olhem aqui, disse ele se voltando. O New York World havia telegrafado pedindo uma nota especial. Vocês se lembram daquele tempo? O professor McHugh acenou com a cabeça em assentimento. New York World, disse o editor, empurrando seu chapéu de palha excitadamente para trás. O lugar em que aconteceu. Quero dizer, Tim Kelly ou Kavanagh. Joe Brady e todos os outros. Onde Pele de Cabra conduziu o carro? Todo o caminho, entende? Pele de cabra, disse o Sr. O'Maden Burke. Fitzharris. Ele tem aquele abrigo de cocheiro, dizem, lá na ponte Putt. Holohan me disse. Vocês conhecem Holohan? Pule e leve, não é? Disse Miles Crawford. E o pobre de Gumley também está lá, segundo ele me disse, cuidando de um depósito de pedras para a corporação. Um vigia noturno. Stephen se voltou surpreso. Gumley? Disse. Não me diga. Um amigo de meu pai, não é? Esqueçam Gumley, gritou irritado Miles Crawford. Deixem que Gumley cuide das pedras e não deixe elas fugirem. Olhem para isto aqui. O que fez Ignatius Gallagher? Vou lhes dizer. Inspiração de gênio. Telegrafou imediatamente. Vocês têm o Weekly Freeman de 17 de março? Vocês acharam?
Ele voltou atrás as páginas do arquivo e grudou o dedo num ponto. Peguem a página 4, digamos, no anúncio do café Branson. Acharam? Bem, a campainha do telefone zuniu. Uma voz distante. Eu vou atender, disse o professor, se afastando. B é o portão do parque. Bom, seu dedo saltou e bateu vibrante em um ponto atrás do outro. T é o alojamento do vice-rei. C é o lugar em que o assassinato ocorreu. K é o portão Knockmar Room. A carne flácida do seu pescoço sacudiu como o papo de um galo. Com um resto brusco, ele meteu de volta dentro do seu colete o peitilho mal engomado da camisa que se projetara para cima. Alô? Aqui é do Evening Telegraph. Alô? Quem está falando? Sim, sim, sim. De F a P é o caminho pelo qual Pele de Cabra passou de carro como forma de álibi. Inchicore, Browntown, Windy Arbor, Palmerston Park, Ranelagh. F-A-B-P. F-A-B-P. Perceberam? X é o bar Devi no alto da Lesson Street. O professor veio até a porta interna. Bloom está no telefone, disse. Diga a ele que vá para o inferno, disse prontamente o editor. X é o bar Davy. Perceberam? Inteligente, muito. Inteligente, disse Lenihan, muito. Ele lhes deu isso num prato quente, disse Miles Crawford. Toda a maldita história sangrenta. Pesadelo do qual você nunca despertará. Eu vi isso, disse orgulhosamente o editor. Eu estava presente. Dick Adams, aquele tratante de Cork de melhor coração do mundo, em que o Senhor já tenha soprado vida, e eu. Lenihan se curvou para uma figura no espaço, anunciando: Madam, eu sou Adam, e Abel era eu antes de ver Elba. História! Exclamou Miles Crawford. A velha senhora de Prince Street foi a primeira a estar lá. Por causa disso, houve choro e ranger de dentes, por meio de um anúncio. Gregor Gray organizou o plano. Isso ajudou a pôr o pé no estribo. Então Paddy Hooper trabalhou Taipei, que o levou para o Star. Agora ele está lá com Blumenfeld. Isso é imprensa. Isso é talento. Pyatt, o papai de todos. O pai do jornalismo das ousadas manchetes, confirmou Lenihan, e o cunhado de Chris Callinan. Alô, quem está falando? Sim, ele ainda está aqui. Venha você. Onde se encontra agora um jornalista desse calibre, hein? Exclamou o editor. Ele atirou com violência as páginas. Danadamente talentoso. Disse Lenihan para o Sr. Maidenburg. Muito esperto, disse o Sr. Maidenburg. O professor McHugh veio do gabinete interno. Falando dos invencíveis, disse, vocês viram que alguns vendedores ambulantes compareceram perante o magistrado. Oh, sim, disse vivamente J.J. O'Molloy. Lady Dudley estava caminhando para casa através do parque para ver todas as árvores que foram derrubadas pelo ciclone do ano passado e pensou em comprar um cartão postal com uma vista de Dublin. E este cartão nada mais era do que uma comemoração a Joe Brady, ou número 1, ou Pele de Cabra, justamente no lado de fora do alojamento do vice-rei, imaginem só. Agora estão apenas envolvidos em procedimentos inconsequentes, disse Miles Crawford. Arre, a imprensa e a advocacia, onde existe agora um homem nos tribunais como aqueles camaradas, como Whiteside, como Isaac Butt, como o eloquente O'Hagan. Hein? Ah, maldito absurdo. Arre, só de segunda categoria. Sua boca silenciosa continuava a se contrair sem falar com crispações nervosas que expressavam desprezo. Será que haveria alguém que desejasse beijar essa boca? Como é que vamos saber? Por que você escreveu isso, então? Rimas e razões. Boca soca. Será que a boca soca de uma certa maneira? Ou o que soca é boca? Deve haver algo. Soca, toca, foca, roca, doca. Rimas.
2 homens vestidos igualmente, parecendo iguais, 2 a 2. La tua pace, che parlar ti piace, mentre che il vento como fa citate. Ele as viu se aproximando de 3 em 3, moças de verde, de rosa, de castanho avermelhado, enlaçadas, per l'aer perso, de malva, de púrpura, quella pacifica ori a fiamma, ouro de oriflama, de rimirar fepio ardente. Mas eu, homens velhos, penitentes, pés de chumbo, sob o escuro abaixo à noite, boca soca, centre e ventre. Defenda-se, disse o Sr. O'Maden Burke. A cada dia basta. Sorrindo amarelo, J.J. O'Malley aceitou o desafio. Meu caro Miles, disse ele, jogando fora o cigarro, você interpretou mal as minhas palavras conforme no momento aconselhado. Eu não serei defensor da terceira profissão. Que profissão? Mas suas pernas de cork o estão fazendo perder o controle. Por que não trazer à tona Harry Grattan e Flood e Demóstenes e Edmund Burke? Todos nós conhecemos Ignatius Gallaher e seu patrão, Chapelizod, Harmsworth, do jornal de um vintém e seu primo americano da imprensa marrom, sem mencionar Paddy Kelly's Budget, Pew's Occurrences e nossos amigos, nosso amigo alerta de Skibbering Eagle. Por que trazer à tona um mestre da eloquência forense como Whiteside? A cada dia basta o seu jornal. Elos como os dias de outrora. Grattan e Flood escreveram neste jornal mesmo, gritou o editor na cara dele. Voluntários irlandeses. Onde você está agora? Fundado em 1763, Dr. Lucas. Quem você tem agora como John Philpott Curran? Puxa! Bem disse J.J. O'Malley. Bush K.C., por exemplo. Bush? Disse o editor. Bem, sim, Bush, sim. Ele tem esse estilo no seu sangue, Kendall Bush, ou quero dizer, Seymour Bush. Há muito tempo ele estaria na magistratura, disse o professor. Se não fosse... Mas não importa. J.J. O'Malley se voltou para Stephen e disse calmamente e lentamente, uma das orações mais refinadas que penso jamais ter ouvido em toda a minha vida, saiu dos lábios de Seymour Bush. Foi naquele caso de fratricídio, no caso do assassinato de Childs, Bush o defendeu. E no pavilhão de minha orelha derramou. A propósito, como ele descobriu isso? Ele morreu dormindo. Ou a outra história, a Fera das Duas Costas? O que foi isso? Perguntou o professor. Italia Magistratium. Ele falou baseado na lei de evidência, disse J.J. O'Malley. Da justiça romana, em contraste com o código mosaico anterior, a Lex Talionis. E ele citou o Moisés de Michelangelo no Vaticano. Umas poucas palavras bem escolhidas, prefaciou Lanham. Silêncio. Pausa. J.J. O'Malley pegou sua cigarreira, falsa calmaria. Alguma coisa bem banal. Pensativamente, o mensageiro tirou um palito de sua caixa de fósforo e acendeu seu charuto. Desde então, eu pensei muitas vezes ao olhar para trás, para aquela época singular que tivesse sido aquele pequeno ato tão trivial em si mesmo, o riscar de um fósforo que tivesse determinado todo o futuro rumo de nossas vidas. Uma época requintada, J.J. O'Malley retomou, moldando suas palavras. Ele disse sobre isso. Aquela efígie de pedra numa música congelada, cornífera e terrível, de forma humana divina, aquele eterno símbolo de sabedoria e de profecia que se alguma coisa daquilo que a imaginação ou a mão de um escultor trabalhou no mármore da alma transfigurada e da alma transfigurante, merecer viver,
merece viver. Sua mão delgada, com um gesto ondulante, dignificou o eco e a queda. Ótimo, disse Miles Crawford imediatamente. A divina inspiração, disse o Sr. Madden Burke. Você gosta disso? Perguntou J.J. O'Malley a Stephen. Com sua natureza atraída pela graça da linguagem e do gesto, Stephen corou. Tirou um cigarro da cigarreira. J.J. O'Malley ofereceu sua cigarreira a Miles Crawford. Lenihan acendeu como antes os cigarros deles e pegou seu troféu, dizendo: Milquibus obrigadibus, um homem de grande moral, professor Magenis, me falou a seu respeito, disse J.J. O'Malley a Stephen. O que você realmente pensa desse grupo hermético dos poetas da Opala e do Silêncio? O que você realmente pensa desse grupo hermético dos poetas da Opala e do Silêncio? E o mestre místico? Foi aquela mulher, Blavatsky, que iniciou isso? Ela era uma bela velha sacola de truques. A.E. andou dizendo a um entrevistador yankee que você o procurou nas primeiras horas da manhã para o questionar a respeito dos planos da consciência. Magenis acha que você andou fazendo A.E. de bobo. Ele é um homem da mais elevada moral, o Magenis. Falando a meu respeito, o que ele disse? O que ele disse? O que ele disse a meu respeito? Não pergunte. Não, obrigado, disse o professor McHugh, recusando a cigarreira. Espere um instante, deixe-me dizer uma coisa. A mais refinada exibição de oratória que jamais ouvi foi um discurso pronunciado por John F. Taylor na Sociedade Histórica de Trinity College. O juiz, Sr. Fitzgibbon, o presidente atual da Corte de Apelação, falara e o objeto de debate era um ensaio novo para aqueles dias, advogando o restabelecimento da língua irlandesa. Ele se voltou para Miles Crawford e disse: Você conhece Gerald Fitzgibbon? Você pode então imaginar o estilo do discurso dele. Corre um rumor, disse J.J. O'Malley, de que ele tem assento ao lado de Tim Healy na comissão administrativa do Trinity College. Ele tem assento ao lado de uma coisa encantadora vestida como uma criança, disse Miles Crawford. Continue. E então? Observem bem, disse o professor, o discurso de um orador consumado, cheio de uma cortesia altiva, que derramava uma dicção depurada. Eu não diria a torrente de sua cólera, mas antes o desprezo do homem orgulhoso pelo novo movimento. Era então um movimento novo. Nós éramos fracos, portanto sem valor. Cerrou por um momento seus lábios longos e finos, mas na ânsia de prosseguir, levou a mão bem aberta aos seus óculos e, com o polegar e o dedo anular, trêmulos, tocando de leve nos aros pretos. Firmou-se para acertar o foco. Imprompto, com um tom de voz natural, ele se dirigiu a J.J. O'Malley. Taylor doente, como você deve saber, saíra da cama para ir ali. Que ele tivesse preparado seu discurso, não o creio, pois não havia um estenógrafo sequer na sala. Seu rosto magro e moreno tinha à volta uma barba que crescia emaranhada. Ele tinha um cachecol branco de seda frouxo e no seu todo ele aparentava, embora não estivesse estar morrendo. Seu olhar se voltou imediatamente, mas lentamente o rosto de J.J. O'Malley para Stephen e em seguida se inclinou imediatamente para o chão, procurando. Seu colarinho de linho embaciado apareceu por trás de sua cabeça inclinada, encebada por seu cabelo escasso. Ainda buscando, ele disse. Quando o discurso de Fitzgibbon terminou, John F. Taylor se levantou para responder.
Suscitamente, da melhor maneira possível em que possam me ocorrer, foram estas as suas palavras. Ele ergueu firmemente sua cabeça, seus olhos, mais uma vez, refletiam seus pensamentos. Moluscos ininteligentes, eles pululavam de um lado para o outro nas lentes espessas, procurando uma saída. Ele começou: Senhor presidente, senhoras e senhores, foi com grande admiração que ouvi um movimento atrás as observações dirigidas à mocidade irlandesa pelo meu sábio amigo. Parecia-me estar sendo transportado para um país bem longe deste país, para uma era bem distante desta era. Que eu estivesse no Egito Antigo ouvindo o discurso de algum sumo sacerdote daquela terra, dirigido ao juvenil Moisés. Seus ouvintes mantiveram seus cigarros suspensos no ar para ouvi-lo. Suas fumaças subindo em frágeis hastes que desabrochavam com a sua fala e que possam nossas fumaças tortuosas. Palavras nobres surgindo. Cuidado. Seriam vocês capazes de fazer o mesmo? E me parecia ouvir a voz daquele sumo sacerdote egípcio elevando a um tom semelhante de altivez e de orgulho. Ouvi suas palavras e seu sentido me foi revelado. Herança vinda dos pais. Foi-me revelado que são boas aquelas coisas que, no entanto, são corrompidas, que nem elas fossem extremamente boas, nem a menos que fossem boas pudessem ser corrompidas. Ah, maldição! Isso é Santo Agostinho. Por que vocês, judeus, não querem aceitar nossa cultura, nossa religião e nossa língua? Vocês são uma tribo de pastores nômades. Nós somos um povo poderoso. Vocês não têm cidades, nem riquezas. Nossas cidades são colmeias de humanidade, nossas galeras trirremes e quadrirremes, carregadas de toda a sorte de mercadoria, sulcam os mares do mundo conhecido. Vocês apenas emergiram de condições primitivas. Nós temos uma literatura, um sacerdócio, uma história secular e uma sociedade organizada. Nilo. Criança, homem, efígie, na margem do Nilo, as Marias do bebê se ajoelham, berço de junco, um homem ágil no combate, de chifre de pedra, de barba de pedra, de coração de pedra. Vocês rezam a um ídolo local e obscuro. Nossos templos majestosos e misteriosos são as moradias de Ísis e Osíris, de Horus e Amon-Ra. De vocês a servidão, o temor e a humildade, de nós o trovão e os mares. Israel é fraco e pequeno, o número de seus filhos. O Egito é um exército e terríveis são suas armas. Vagabundos e diaristas, assim vocês são chamados. O mundo treme ao ouvir nosso nome. Um arroto de fome emudecido cortou suas palavras. Ousadamente, ele ergueu acima dele a sua voz. Mas, senhoras e senhores, se o jovem Moisés tivesse escutado e aceitado aquela visão de vida, se ele tivesse curvado sua cabeça e curvado sua vontade, curvado seu espírito diante daquela exortação arrogante, ele nunca teria retirado o povo escolhido da casa de sua servidão, nem seguido a coluna de nuvens durante o dia. Ele nunca teria falado entre relâmpagos com o Eterno no Monte Sinai, nem nunca teria descido com a luz da inspiração brilhando em sua fisionomia e carregando em seus braços as tábuas da lei, gravadas na língua dos fora da lei. Ele parou e olhou para eles, desfrutando um silêncio. De mau agouro para ele, J.J. O'Malley disse com um certo pesar. E, no entanto, ele morreu sem ter entrado na Terra Prometida. Uma morte súbita nesse momento, embora de uma longa doença, muitas vezes previamente espectadora, acrescentou Lanham. E com um grande futuro atrás de si, a tropa de pés descalços foi ouvida se precipitando ao longo do saguão e tagarelando escada acima. Isso é oratória, disse o professor, sem que houvesse contradição. Levado pelo vento,
Exército dos reis em Mulagmast e Tara, milhares de pavilhões de ouvidos. As palavras do tribuno berrando e espalhadas aos quatro ventos, um povo abrigado em sua voz, ruído amortecido, inscrições acasianas de tudo que jamais existiu em algum lugar que fosse. Ame e louve-o. A mim não mais. Eu tenho dinheiro, cavalheiros, disse Stephen. Posso sugerir, como próxima medida de ordem do dia, que seja votado o adiantamento da Câmara? Você me deixa sem respiração. Não é por acaso uma cortesia francesa? Perguntou o Sr. Meidenberg. É a hora, me parece, em que a botija de vinho, falando metaforicamente, é muito agradável, senhores, na vossa antiga estalagem. Que ainda seja, e pelo presente, resolutamente decidido. Todos aqueles que sejam a favor, digam sim, anunciou Lennon. Caso contrário, digam não. Declaro a moção aprovada. Para que, abrigo de bebedeira em particular, meu voto de Minerva é Mooney. Ele foi à frente advertindo, nós vamos nos recusar terminantemente a tomar bebidas fortes, não é? Sim, é isso aí. De modo algum. Seguindo de perto, o Sr. Meidenberg disse com uma estocada aliada de seu guarda-chuva. Em guarda, Macduff. Filho da antiga cepa, exclamou o editor batendo no ombro de Stephen. Vamos, onde é que estão aquelas malditas chaves? Ele tateou no bolso, retirando as folhas batidas à máquina, amarrotadas. Febre aftosa, eu sei. Está certo. Vai ser publicado. Onde é que eles estão? Tudo bem. Ele enfiou as folhas de volta onde estavam e entrou no escritório interno. Não nos desesperemos, J.J. O'Malley. Pronto para segui-lo, disse tranquilamente para Stephen. Espero que você viva o bastante para ver isso publicamente. Miles, um momento, por favor. Ele entrou no escritório interno, fechando a porta atrás de si. Venha, Stephen, disse o professor. Isso está ótimo, não está? Tem uma visão profética. Fut Ilium, o saque da tempestuosa Troia. Reinados deste mundo. Os senhores do Mediterrâneo são hoje em dia Felaz. O primeiro, o pequeno jornaleiro, desceu correndo a escada nos calcanhares deles e subiu apressadamente para a rua berrando. Especial de corridas. Dublin. Eu tenho muito que aprender. Eles dobraram à esquerda na rua Abbey. Eu também tenho uma visão, disse Stephen. É? Disse o professor saltando para acertar o passo. Crawford vai acompanhar. Um outro pequeno jornaleiro disparou por eles, berrando enquanto corria. Especial de corridas. Querida torpe Dublin, dublinenses. 2 vestais de Dublin, disse Stephen. Idosas e piedosas viveram respectivamente 50 e 53 anos em Fambalis Lane. Onde fica isso? Perguntou o professor. Além de Black Pits, disse Stephen. Noite úmida, exalando um cheiro de massa de pão que desperta a fome. De encontro ao muro. Um rosto reluzindo sebo sobre o chale de fustão dela. Corações frenéticos, inscrições acasianas. Muito rápido, querido. Continue agora, ouse. Que haja vida. Eles querem ver a vista de Dublin do alto da coluna de Nelson. Elas economizam 3 e 10 pence. Num cofre que é uma caixa vermelha de cartas. Sacodem para fora as moedinhas de 3 pence e a de 6 pence e conseguem extrair as de 1 penny com a lâmina de uma faca. 2 e 3 de prata e 1 e 7 de cobre. Põem suas toucas e suas melhores roupas e pegam seus guarda-chuvas com medo que venha chover. Virgens sábias, disse o professor McHugh. A vida ao natural.
Elas compram por 1 shilling e 4 pence 4 fatias de pão com gelatina de cabeça de porco no North Richmond Restaurant de Marlborough Street, da proprietária senhorita Kate Collins. Adquirem 24 ameixas maduras de uma menina ao pé da coluna de Nelson para matar a sede que a cabeça de porco dá. Dão 2 moedinhas de 3 pence para o senhor que fica na borboleta e começam a subir gingando lentamente a escada em espiral. Resmungando, encorajando-se uma outra, com medo do escuro, arquejando, uma perguntando à outra se está com gelatina, louvando a Deus e a Virgem Maria, ameaçando descer, espreitando as aberturas de ar. Deus seja louvado. Não tinham ideia de que fosse tão alta. Elas se chamam Anne Kearns e Florence McCabe. Anne Kearns sofre do lumbago, que ela fricciona com água de Lourdes, que lhe foi dada por uma senhora que conseguiu uma garrafa de um padre da congregação dos passionistas. Florence McCabe, todo sábado, ceia pé de porco com uma garrafa de duplo X. Antítese, disse o professor, acenando 2 vezes com a cabeça. Virgens vestais. Posso vê-las. O que é que está detendo nosso amigo? Ele se virou. Um bando de pequenos jornaleiros desceu galopando a escada, se espalhando em todas as direções, berrando, com suas folhas brancas de jornal esvoaçando. Logo atrás deles surgiu Miles Crawford, nos degraus da escada, com seu chapéu aureolando seu rosto escarlate, conversando com J.J. O'Malley. Venham, gritou o professor, fazendo o sinal com o braço. Ele voltou a caminhar ao lado de Stephen. Sim, disse, eu os vejo. À volta de Bloom. O Sr. Bloom, ofegante, envolvido por um turbilhão de pequenos jornaleiros selvagens perto dos escritórios do Irish Catholic e do Dublin Penny Journal, chamou. Um momento, Sr. Crawford. Telegraph, especial de corridas. O que é que há? Disse Miles Crawford, dando um passo atrás. Um pequeno jornaleiro gritou na cara do Sr. Bloom. Tragédia terrível em Rathmines. Uma criança mordida por um fole. Entrevista com o editor. Apenas este anúncio, disse o Sr. Bloom, abrindo caminho em direção aos degraus, ofegante, e tirando o recorte de seu bolso. Eu falei com o Sr. Chaves agora mesmo. Ele vai conceder uma renovação de 2 meses, disse. Depois ele verá. Mas ele quer um par para chamar a atenção no Telegraph também, na Folha Rosa de sábado. E ele quer que seja copiado, se não for tarde demais, como eu disse ao conselheiro Nanette do Kilkenny People. Posso ter acesso a isso na Biblioteca Nacional. Casa de Chaves. O senhor percebe? O nome dele é Chaves. É um jogo de palavras com o nome, mas ele praticamente prometeu dar a renovação. Mas ele quer apenas um pequeno anúncio extravagante. O que eu devo lhe dizer, Sr. Crawford? BMT. Quer lhe dizer para beijar o meu traseiro? Disse Miles Crawford, estendendo o braço para enfatizar. Diga-lhe isso direto do estábulo. Um pouco nervoso. Cuidado com as rajadas. Todos fora para um drink. De braços dados. O boné da Marinha de Lenihan lá pedindo esmolas. Bajulação habitual. Eu me pergunto se aquele jovem Dédalus não é um inspirador do movimento. Está hoje com um belo par de botas. Na última vez em que o vi, ele estava com seus calcanhares à vista, andando na lama por aí. Camarada descuidado. O que é que ele estava fazendo em Irishtown? Bem, disse o Sr. Bloom, voltando os olhos. Se eu conseguir o desenho, suponho que vai merecer um par curto. Ele daria o anúncio, creio. Eu vou lhe dizer BMTRI. Ele pode beijar meu traseiro real irlandês, gritou Miles Crawford bem alto por cima do ombro. A qualquer hora que ele queira, diga-lhe. Enquanto o Sr. Bloom media os prós e contras, quase sorrindo, ele se afastou aos trancos. Angariando dinheiro.
Nulla bona, Jack, disse ele, erguendo a mão até o queixo. Eu estou enterrado até a alma. Estou eu mesmo com a corda no pescoço. Andei procurando um indivíduo que endossasse uma letra de câmbio para mim ainda na semana passada. Desculpe, Jack, aceite a minha boa vontade em troca de minha inação. Se eu pudesse de todo o coração, angariaria dinheiro para você. J.J. O'Malley fez uma cara desapontada e continuou andando em silêncio. Eles alcançaram os outros e lhes passaram na frente. Quando acabaram de comer o pão e a gelatina e tinham enxugado os 20 dedos no papel em que o pão estava embrulhado, elas se aproximaram da balaustrada. Alguma coisa aqui para o senhor, explicou o professor a Miles Crawford. 2 mulheres idosas de Dublin no topo da coluna de Nelson. Que coluna? Disse uma das escaladoras. Isso é novo, disse Miles Crawford. Isso é cópia. A caminho do rio Dargle dos Sapateiros. 2 velhas astutas, o quê? Mas elas estão com medo que a coluna caia, prosseguiu Stephen. Elas veem os telhados e discutem sobre onde estão as diferentes igrejas. O Domo Azul de Rathmines, Adão e Eva, São Lourenço O'Toole. Mas olhar faz com que fiquem tontas de modo que elas arregaçam suas saias. Aquelas mulheres um pouco indisciplinadas. Alto lá, disse Miles Crawford. Nenhuma licença poética. Estamos aqui na arquidiocese. E se sentam sobre suas anáguas listradas, erguendo os olhos para a estátua do adúltero Maneta. Adúltero Maneta! Exclamou o professor. Gosto disso. Percebo a ideia. Entendo o que você quer dizer. As damas doam aos cidadãos de Dublin a crença em aerólitos velozes como pílulas de velocidade. Isso lhes provoca um torcicolo no pescoço, disse Stephen, e elas se sentem cansadas demais para olhar para cima ou para baixo ou para falar. Colocando o saco de ameixas entre si, tiram as ameixas e as comem, uma após a outra, enxugando com seus lenços o suco que escorre de suas bocas e cuspindo os caroços de ameixa lentamente por entre as grades. Ele terminou soltando subitamente bem alto uma risada jovem. Lenihan e o Sr. O'Madden Burke, ouvindo, se voltaram e, fazendo um sinal com a mão, atravessaram em direção ao Mooney. Terminou? Disse Miles Crawford. Desde que elas não façam nada pior do que isso. Um sofista dá um soco direto no nariz da altiva Helena. Os espartanos rangem os molares. Os itaquianos elegem Penélope campeã. Você me lembra Antístene, disse o professor, um discípulo de Górgias, o sofista. Disse dele que ninguém podia afirmar se ele era mais amargo em relação aos outros ou em relação a si mesmo. Ele era o filho de um nobre e de uma escrava, e escreveu um livro em que retirava a palma da beleza da argiva Helena e a entregava à pobre Penélope. Pobre Penélope, Penélope Rich. Eles se prepararam para atravessar O'Connell Street. Alô Central. Distribuídos em seus pontos ao longo das 8 linhas, bondes com seus vagões imóveis se mantinham em seus trilhos, com destino a, ouvindos de Rathmines, Rathfarnham, Black Rock, Kingstown e Dalkey, Sandmount Green, Ringsend e Sandmount Tower, Donnybrook, Palmerston Park e Upper Rathmines, todos parados, acalmados num curto circuito. Carros de aluguel, táxis, caminhões de entrega, furgões postais, coches particulares, água mineral gasosa boiando nas garrafas chocalhantes dos engradáveis. Chocalharam, rolaram,
puxadas por cavalos rapidamente. O quê? E além disso, onde? Mas como você chama isso? Perguntou Miles Crawford. Onde elas conseguiram as ameixas? Virgiliano, diz o pedagogo, sofomano, vota no velho Moisés. Chame de... Espere, disse o professor, abrindo bem seus longos lábios para refletir. Chame de... Vejamos. Chame de... Deus nobis reste step post. Não, disse Stephen, eu o chamo de uma vida da Palestina de cima do Monte Python. Ou a parábola das ameixas. Entendo, disse o professor. Ele riu gostosamente. Entendo, disse novamente, com renovado prazer. Moisés e a terra prometida. Nós lhe demos essa ideia, acrescentou para J.J. O'Malley. Horácio é centro de atração neste belo dia de junho. J.J. O'Malley lançou um olhar oblíquo e fatigado para a estátua sem dizer palavra. Entendo, disse o professor. Ele se deteve na ilha pavimentada de Sir John Gray e olhou para cima para Nelson, através das malhas de seu sorriso amargo. Dedos diminutos demonstram ser titilantes demais para frangalhonas folgazãs. Ana tonteia, Flor titubeia, mas quem pode censurá-las? O marido adúltero, disse ele, sorrindo sombriamente. Isso me encanta, devo confessar. Também encantou as idosas senhoritas, disse Miles Crawford, se a verdade do Deus Todo-Poderoso fosse conhecida.